Olá, pessoal. Meu nome é Berna Almeida, sou mentora e presidente do Instituto Berna Almeida, onde a gente lida com pessoas com doenças degenerativas. Muitos já ouviram falar em Alzheimer, enfim, né? Uma doença que, infelizmente, não tem cura, né? Por mais que as pessoas induzam as outras a tomar isso, a tomar aquilo, mas infelizmente é uma doença que até o presente momento, né? Quem sabe daqui a pouco, né? Existe essa haja, né? Ou apareça, né? Para Deus nada é impossível. E o que não nos falta é a esperança de um dia poder realizar esse sonho que é ver os nossos entes queridos curados, né? Mas enquanto isso, existe vários problemas, né, e sérios em relação à doença, como também a forma de cuidar, a nossa pretensão, né, em querer curar ao invés de cuidar, e muitas das vezes nós ficamos sequelados diante dessas nossas atitudes, né, entre aspas, a Madre Teresa de Calcutá. Isso tem nos feito grandes feridas, né? Tem pessoas que têm quem ajude a cuidar, tem outros que já não têm, né? E do tempo que eu trabalho com isso, eu já vi que vamos dizer que 70% das pessoas cuidam sozinhas, e sem contar aquelas que assumem, né, o macaquinho que não são delas. Como vários casos, né, várias pessoas me procuram e vou dar exemplos de alguns aqui, e um deles vamos dizer assim, eu moro com o meu primo, com a minha prima, e o tio deles, o nosso tio tem Alzheimer, e eu me proponho a cuidar, né? Eu me proponho a cuidar. E essa família, vamos dizer que esse tio recebe uma média, vamos dizer assim, de 3.000, 4.000 reais. E como eu estou ali, né, e meu tio gosta muito de mim, eu me proponho ajudar, e os filhos, né, os primos, vendo isso, me propõem um valor X por mês, vamos dizer, de R$ 1.500, e pega-se R$ 800 para comprar fralda, para comprar remédio, para comprar isso, para comprar aquilo, e um dos ficam com R$ 700. E enquanto isso, já nessa proposta que eu fiz de poder ajudar, de poder solucionar o problema do outro, e às vezes até por eu não ter nada para fazer, por eu estar desempregada, esqueço que o ser humano, quando pega o diagnóstico, ele age de uma forma. Com o passar do tempo, isso vai mudando totalmente as coisas de rumo, né? Já ia-se para a direita, já não se vai mais, porque essa doença é uma caixinha de surpresa, né? Vamos dizer assim. Um dia está de um jeito, outro dia está do outro, não sabe se vai ficar, se não vai, e cada dia é um flash. E com o passar do tempo, quem cuida vai ficando doente, não aguenta. E o outro, como é que se fala, que te convocou a cuidar, né, do tio, sai, passa, vai, volta, você vai, reclama de uma coisa, reclama de outro, e isso o tempo vai passando, o tempo vai passando.
e você recebe R$ 1.000, e porque você recebe R$ 1.000, você tem a obrigação de ficar com ele de manhã, de tarde, de noite, de domingo a domingo, de janeiro a janeiro, parecendo o Instituto Berna Almeida, né? Mas isso acontece por qual motivo, né? Porque a gente se permite. Muita gente acha assim que você ficar 48 horas cuidando de uma pessoa é bonito. Não é bonito. Não é bonito porque a gente vai perdendo a nossa saúde, né? A gente vai entrando emocionalmente em desequilíbrio. E quando não há um equilíbrio, automaticamente o corpo da gente já não responde mais. E nós somos, é uma coisa assim tão normal hoje em dia, que as pessoas nos cobram. Você pode estar doente do jeito que for, mas ninguém se preocupa em saber como é que você está, se você está precisando de ajuda, se você não está precisando de ajuda, se você comeu hoje, se você jantou, qual foi o último dia que você esteve no médico, quando foi que você fez um check-up. Vamos tirar umas férias, mas você não vai porque você ganha R$ 1.000 para cuidar de fulano e de ciclano. Então, é algo assim complexo, né? Essa prima, ela poderia ser o genro, ela poderia ser a nora, ela poderia ser a irmã, não importa, né? Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: tudo na vida tem que ter um limite, tudo na vida tem que ter um equilíbrio. O que passar disso faz mal, faz mal. Porque não adianta cuidar do outro se você não se cuida. Se você não se cuida. E vou dizer mais para vocês. Existe o malandro, existe o folgado, que acha que porque paga R$ 1.000, que paga 2.000, a responsabilidade automaticamente ele passa para outra pessoa. Como se o ente querido fosse da responsabilidade dele. Mas ele está ali simplesmente para trabalhar uma carga horária, vamos dizer, de 8 horas por dia, ou de 12 horas por dia, de 7 da manhã às 7 da noite, ou das 19 horas às 7 da manhã. É para isso. É simplesmente para cuidar. Ficar doente não é papel do cuidador. Ficar doente não é papel do cuidador. Mas se por um acaso ele ficar, ele precisa ter assistência. Porque se o cuidador não toma os devidos cuidados em relação a ele próprio, ele não tem como cuidar do outro. Não tem como cuidar do outro. E não adianta, gente. É o que muita gente... Vou dar só um exemplo. Eu gosto muito de João. Um exemplo. Eu gosto muito de João. E tudo que eu puder fazer para o João, eu vou fazer para o João. Porque eu idolatro o João. Mas isso não quer dizer que o outro que está do teu lado, as pessoas ao seu redor, sejam obrigados a idolatrar o João. A idolatria do João é minha. Essa responsabilidade é minha. Quem se propôs a idolatrar João, a colocar João lá no céu, nas nuvens, numa redoma, foi eu. Então, Joaquina, Rita, Maria, não tem nada a ver com a história. Então, é questão de amor próprio, de valorização. Eu vou ajudar João dentro das minhas possibilidades. Eu vou ajudar João, não é por causa dos R$ 1.000, não. É também porque eu preciso sobreviver. Mas é até uma questão de respeito a mim. Quem idolatra, quem quer botar numa redoma lá em cima, faça. Faça, mas não se dê o direito de querer que as pessoas também façam a mesma coisa. Porque a partir do momento em que esse tipo de coisa acontece dentro de um lar, a responsabilidade não é minha, eu não tenho nada a ver com isso.
Então, a gente precisa também pensar sobre esse lado, como também pensar em relação ao dinheiro. Fulano ganha R$ 2.500, estou dando um exemplo. Eu ganho 1.000, 800 é para o remédio dele, ou 500 é para o remédio dele, sobra R$ 1.000. E não se tem mais dinheiro para nada. Quem está com esse dinheiro? Quem deveria estar com esse dinheiro é quem tem a curatela. E quem tem a curatela é o responsável pelo paciente. E se quem tem a curatela não está cuidando, o dinheiro não tem que estar com ele. O dinheiro tem que ficar com quem cuida. Eu posso estar na casa da minha tia, do meu tio, da minha tia, estou cuidando do meu tio, mas a curatela tem que ficar com ela. Não vai ficar com o meu primo. Não vai ficar com o meu primo. Por que meu primo me passa R$ 1.000, dá 800, pega as coisas que tem que comprar, dá 800 e fica com 700, fica com 1.000, fica com 2.000? Vocês sabiam que até para isso é preciso prestação de conta? A gente precisa prestar conta. Se eu tenho, por exemplo, a curatela de Joana, o dinheiro dela é eu que recebo no banco. Eu tenho que prestar conta para os meus irmãos, que isso é coisa assim que muita gente, vocês sabem que eu falo mesmo aberto, que tem filhos que vão no inferno com uma história dessa, porque tem gente que não faz P nenhuma, né? Mas a gente tem que prestar conta. E outra coisa, gente, filhos que ficam com o dinheiro dos pais, do ente querido, isso é roubo. Isso é roubo. O dinheiro do ente querido é dinheiro do ente querido. Que o cuidador precisa comer, concordo plenamente. O cuidador precisa comer, o cuidador precisa viajar, o cuidador precisa passear, o cuidador precisa namorar, o cuidador precisa de um monte de coisa. Então, trabalhar-se o dinheiro do ente querido em medicamento, as fraldas, exame médico, levar o paciente para passear, sabe? Pagar as despesas da casa, tudo isso faz parte. Agora, pegar o dinheiro do ente querido e usar em outras coisas, isso é roubo. Isso é desvio de dinheiro. E isso eu não falo nem que é questão de pecado, porque não entra nesse mérito da questão. Mas é a questão até de responsabilidade. Isso é caso de Ministério Público, como muitos, existem muitos nessa situação. E outra coisa, quem ficar com o dinheiro tem que prestar conta. Então, esse primo que fica com o dinheiro, ele tem que prestar conta. E prestar conta com notas. Com notas. Não é prestar conta simplesmente, eu comprei isso. Não, é com notas. Porque isso é caso de Ministério Público. E o Ministério Público, se chegar a haver uma denúncia, isso dá um problema seríssimo para quem está cuidando, para quem é para quem tem a curatela, e tem que haver devolução de dinheiro. Então, gente, é muito sério. É muito sério. E as pessoas acham assim que pegar para cuidar de alguém com doença de Alzheimer não é para qualquer pessoa. Eu posso cuidar de uma pessoa com câncer, eu posso cuidar de uma pessoa com qualquer outro tipo de doença, mas cuidar de uma pessoa com doença de Alzheimer não é para qualquer pessoa. E eu acho mais ainda a falta de respeito do outro para quem está cuidando é quando ele ainda pega o dinheiro e gasta em coisas desnecessárias, que não tem nada a ver com o ente querido, e ainda deixa o outro sequelado. Então, a gente precisa parar de romantizar certas atitudes.
a gente precisa se atrelar no seguinte, gente. Se meu irmão não vem visitar a minha mãe, que está aqui há anos em cima de uma cama, você acha que ele vai vir ou ela vai vir cuidar de mim se eu ficar doente? Vocês acham? Vocês acham que, por exemplo, você passa 10, 15 anos, largou emprego, largou isso, largou tudo, um monte de coisa em prol da minha mãe. Vamos dizer que a gente tenha 3, 4, 5 filhos. Não vieram nunca visitar. Não vieram nem para saber se ela ainda está viva. Eles costumam aparecer geralmente no velório. No velório porque já se preocupam já com a divisão, né, dos bens quando tem bem, né? Porque o bem deveria ser a mãe ou o pai, mas não é, né? O bem deveria ser o ente querido, mas não é, né? Então, e vocês acreditam que vocês vão ser cuidados depois que tudo isso acabar? Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e ela falou para mim assim, eu acredito. Tira o chapéu para ela, por essa fé. Porque tem 10 anos que ninguém aparece, é só ela sozinha cuidando e ela ainda tem a fé de que se ficar doente os irmãos vão acolher, né? É o que eu falo. Existem pessoas e pessoas. Agora, existe uma coisa que é muito importante na nossa vida. Nós somos seres que somos sozinhos. Sozinhos. Eu posso pegar na sua mão, eu posso te abraçar, eu posso te beijar, eu posso te acolher, mas na hora H é você e você. É você e você. A gente não pode endeusar as pessoas o resto das nossas vidas. Agora, eu preciso me endeusar, eu preciso cuidar de mim. Eu preciso cuidar da minha saúde para que eu possa cuidar do outro. Eu tenho o direito de ser beneficiada materialmente para cuidar de quem cuidou de mim. Porque não tem como uma pessoa viver de migalha. Quando eu falo viver de migalhas, eu não estou falando assim, sabe, de viver na mendicância. Isso não existe, né? Não, existe, mas eu acho errado. Mas de irmãos ter a consciência, né? Olha, fulano está cuidando de mamãe, mas eu vejo tanta briga, tanto disparate, tanta falta de respeito, irmãos se digladiando por causa de dinheiro. Ah, você já mora na casa da mamãe, então você não precisa receber nada. Mas, não precisa receber nada, mas ela largou o emprego dela. Ela vivia de uma renda antigamente, hoje ela não tem mais nada, e ela vai fazer o quê? Vai roubar? E ela está cuidando de quem? É da mãe dela, sim, é da mãe dela, mas também é tua mãe. Então a gente precisa parar de romantizar as coisas e colocar os pingos nos is. Ah, mas a Berna fala, mas é uma facilidade. A teoria é uma. Lembrei de Paula Landel. A teoria é uma coisa e a prática é outra. Concordo plenamente. Mas se você não se impor desde o início, vão fazer bagunça na sua vida. E quando a gente permite que o outro faça bagunça na nossa vida, um dia o ente querido vai embora e quem fica na bagunça somos nós. A realidade é essa. Gente, não existe outro caminho. Não existe. Não existe, gente. A pessoa que passa 10 anos sem visitar uma mãe, sem dar um apoio, sabe? Mesmo que não tenha dinheiro, mas ligar, fazer um sacrifício. Tem gente que viaja 200, 300 quilômetros para ir na casa de um amigo, mas não vai na casa da mãe que mora a 10 minutos da casa dele. É disso que eu estou falando. Eu estou falando de você se valorizar como cuidador, como cuidadora. É o meu tio? É o meu tio. Esse meu tio tem filhos.
Então, os filhos do meu tio têm que ajudar a olhar ele. É obrigação deles. Ah, mas eu gosto tanto do meu tio. Meu tio foi tão bom para mim. Quando eu era criança, meu tio me levava para comprar balinha, me buscava de carro na escola. Eu gosto demais do meu tio. Nossa, meu tio, gente, se eu for parar para explicar para vocês a importância do meu tio na minha vida, aí eu quero dizer uma coisa para vocês. Você cai de cama, né? Aí você chega na drogaria com a farmácia. Isso se der para ir no médico, se der para ir no médico consultar, né? Foi no médico, conseguiu chegar lá, consultou, o médico vai e passa uma receita, né? Aí você vai na farmácia, o remédio dá 100, 200, 300, 400 reais. Aí você chega para o farmacêutico e fala assim para ele: ô, seu Zé, esses remédios aqui é para mim. É que eu estou cuidando lá do meu tio, o senhor conhece lá o seu tio, o tio Zé? E ele conhece há muitos anos, o cabra que foi bom, aquele cabra foi bom demais. Ele, pois é, eu estou cuidando dele, estou meio adoentada, eu estou desempregada, né? E estou aqui com as receitas. Aí o dono da farmácia vai, pega os medicamentos, chega e fala: olha, fulano, deu X. Aí você vai chegar para ele e vai falar assim: mas viu? Eu estava falando com o senhor do meu tio, seu Zé, que o senhor conheceu há muito tempo e tal, né? E queria ver se eu conseguia para mim esses remédios. Ele vai te dar os remédios? O dono da farmácia tem conta para pagar, tem imposto para pagar, né? Água, luz. Os funcionários. Sentiu onde eu quero chegar? Eles têm funcionário para pagar. Eles têm que arcar com as dívidas dele. Sem contar os impostos. Aí você fica... Aí ele vai falar para você assim: olha, Joana, não tem como. Não tem como, eu não posso fazer isso, né? Aí você já sai de lá chateada. Por quê? Porque o seu Zé da farmácia não quis te dar os remédios. Poxa, mas seu Zé é muito ruim. Eu falei para ele que eu estou cuidando do meu tio. Mas quem fica com o dinheiro do seu tio não se prontificou a comprar seus remédios. Fala para mim que isso não acontece na sua casa. Mas o seu Zé da farmácia que trabalha, que lutou a montar uma farmácia, que ficou anos numa faculdade, né, esquentando cadeira, pagando um absurdo para se tornar um farmacêutico, tem obrigação de te dar os remédios? Mas é o meu tio. O tio é seu, não é meu. A mãe é sua, não é minha. Entendeu como funciona a vida? A vida é isso, gente. A vida é isso. A gente coloca as pessoas numa redoma e eu também tenho que idolatrar. O cara da farmácia tem que te dar os remédios de graça. O cara do posto de gasolina, olha, eu cuido do meu tio Zé. Ele me buscava na escola, comprava balinha para mim, contava histórias para mim dormir. Isso é problema seu e do seu tio. Eu nem conheço seu tio. Você botou gasolina no seu carro, você, por favor, paga a gasolina. Porque o cara do posto precisa pagar as contas dele. Quem vive nesse mundo de ilusões é você que está cuidando. E se você não bota limites, se você não chega e fala: olha, pessoal, a minha mãe não tem Alzheimer. Tem hora que você tem que ser grossa. A minha mãe não tem Alzheimer. Eu estou cuidando da mãe de vocês e eu preciso da ajuda de vocês. Se vocês não vierem buscar, eu vou pegar um Uber e vou colocar lá dentro com as roupas dela
e vão colocar na sua porta. O o filho vai fazer o quê? Se não ficar com ela, chama a polícia, né? Nossa, Berna, mas você é doida. Eu sou doida. Sou doida. Por quê? Porque as pessoas precisam aprender a respeitar os outros. Porque se você morrer hoje, você pode ter certeza. Vai ter gente para cuidar, vai ter gente para limpar a casa, vai ter gente para lavar a roupa, e ainda ficar falando, nossa, mas Joaninha era tão boa, gostava tanto do meu tio, gostava tanto do meu pai. Como Joaninha era boa. Não vai faltar, não. E se você morrer também e não tiver dinheiro para fazer isso, o que vai acontecer? Vão pegar, vão botar no asilo, vão colocar numa clínica. Porque ninguém tem tempo para cuidar, mas você tem. Você tem tempo para cuidar do outro, mas não tem tempo para cuidar de você. E tem gente que sai tão sequelado dessa travessia que tá na cama até hoje. Tem gente que tá na cama até hoje. Tem gente que aprendeu a endeusar tanto, a querer tanto, a sugar tanto o outro, que sem o outro ele não vive. Sem o outro ele não dá conta de tomar o café da manhã, ele não dá conta de tomar um banho, e esquecendo que nós viemos sozinhos. Eu tenho que cuidar de fulano, eu vou cuidar de fulano, e vou cuidar de fulano com o maior amor do mundo. E agradecendo por essa oportunidade. Outro dia a moça falou para mim no grupo, eu nunca vi, ela quis dizer o seguinte, que Alzheimer, a doença, é só dor. Mas ela esqueceu o tanto que a gente aprende com a doença. A doença é um aprendizado. E é muito importante para o nosso crescimento e a nossa edificação espiritual. E para a gente chegar nesse patamar, a gente precisa ter um equilíbrio emocional. E quando não há esse equilíbrio, a gente cai junto com o outro. E sem contar, gente, a situação em que a gente coloca o outro, o que está sendo cuidado. Porque ele olha para a gente assim e fala assim, meu Deus, mas o que é que eu estou causando na vida dessa pessoa? Olha o que eu estou causando na vida dessa pessoa. Essa pessoa que está cuidando de mim já está doente. E cadê os outros filhos, meus filhos? Eu vejo tantos filhos que quando os pais eram saudáveis, defendiam eles com a carne e unha, né? Que fulano é isso, fulano é aquilo, filho maravilhoso, filho isso, filho aquilo. E hoje estão em cima de uma cama que os filhos nem... Não é problema deles. Não é problema deles. Então, até para a gente ajudar o outro, a gente tem que ter um equilíbrio. A gente tem que ter saúde mental. A gente tem que se alimentar bem. A gente tem que se gostar. É impossível você amar alguém se você não se ama. Se você não gosta daquilo que estão lhe proporcionando, você tem que chegar e falar. Você tem que botar ordem na bagunça. Sabe? Você tem que colocar a ordem na bagunça, porque não tem ninguém preocupado contigo. Eu preciso de alguém, funciona assim. Eu preciso de alguém para olhar a minha mãe. Vai ser Berna Almeida? Não sei. Vai ser Joana? Não sei. Eu preciso de alguém para cuidar dela. Ó, fulano, você não está fazendo nada mesmo? Ou então, tô lá trabalhando, telefone toca, a mamãe tá com Alzheimer, corre para cá. Não, você fica só uns dias, é só um pouquinho. Só uns 2 meses, a gente vai revezando no final de semana. E no início é tudo uma maravilha. Eu vou para casa de Joana, depois a mamãe vai para casa de Maria, e assim vai. Até ficar só na casa de Joana.
E quando vai para a casa da Maria, nada é mudado. Nada é mudado. Ninguém lembra que Maria, que mamãe tem Alzheimer, que o som tem que ser mais baixo, tem que ter mais respeito, que é cachorro latindo, é papagaio, é isso, é aquilo. Isso tem que ser mudado, né? Mas não. Você sabe o que acontece, gente? Quando a gente pega o diagnóstico da doença de Alzheimer ou da demência em si, eu falo Alzheimer porque é o geral, né? Não é o geral, a maioria, né? Vamos dizer assim. Quando a gente pega esse diagnóstico, a gente não para pensar que a partir daquele momento a nossa casa vai ser um hospital. E você pode reparar que a gente não entra no hospital gritando. A gente não entra no hospital fazendo dançando Anitta, nem Pablo Vittar. A gente não entra no hospital dessa forma, né? A gente entra com respeito, com silêncio, né? Lembrando que o cérebro da gente, eu estou aqui falando com vocês, mas há milhares de pessoas neste momento que o cérebro está sendo comido. Está sendo comido. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, de repente, eles estão ou agora eles estão de uma forma, daqui a pouco estão de outra forma. Então, a gente nunca sabe, é uma caixinha de surpresa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo. É som ligado numa altura, é som, é televisão, é o vizinho que chega gritando, é o cachorro que não para de... Sabe? Você imagina a gente com a cabeça normal. Apesar de que eu não sou muito normal, não, mas eu ainda raciocino muito bem, graças a Deus, mas eu não aguento muita barulheira. Agora, você imagina um cérebro em transição, né? Que está definhando. E ali definha o cérebro, definha a alma, definha o espírito, definha tudo. A vida, sabe, pregressa, a vida que ele tinha, a mãezona que era, né? Tá tudo indo por água abaixo e o outro querendo que ele entenda toda essa situação. É complicado, é complicado. Então, hoje o meu recado é para essas pessoas, sabe? Que não se cuidam. É para essas pessoas que não se cuidam. E para essas pessoas também que estão com dinheiro que não lhe cabe, que não é seu. O dinheiro é para ser usado com o ente querido e com o cuidador, que largou toda uma vida, que largou todo o emprego dele para cuidar de alguém, que você também poderia estar ajudando a cuidar. E hoje quem cuida está doente, por quê? Porque quem deveria estar ajudando a cuidar não ajuda, né? Então, eu gostaria que vocês repensassem em relação a isso, que colocassem ordem na casa de vocês. Porque eu já vi muitos, mas muitos, não foram poucos não, muitos cuidadores indo antes do ente querido. Tem muitos entes queridos ainda que vão enterrar muitos cuidadores. Porque se acham os salvadores da pátria, pena não resolve o problema, não olhe para nenhum doente com pena, porque ninguém é digno de pena. Agora, se valorizem. Se valorizem, não deixa ninguém fazer isso não. O trabalho que vocês fazem de ajudar o outro, que nem é da sua alçada, já é muito bonito. Já é muito bonito. Pensem nisso, tá bom? Forte abraço.